Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 24 de junho. Agora na Espanha, 21 horas e 10 minutos. No Brasil, 16 e 10 da tarde. Gente, eu começo pelo gráfico semanal, já que o desenho desse candle no semanal vai se concluir amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda. É bem provável que respeite mais ou menos essa figura aqui, já que a gente está a poucas horas de concluir o desenho desse candle no semanal. A nossa bolinha aqui do nosso indicador, o Lyanov Trends, está dando conta de que a gente startou uma pernada impulsiva agora. A gente retomou a tendência de alta no curto, médio prazo aqui no semanal. Então é muitíssimo provável que a gente acione a lower subsequente, que seria a penúltima lower. Toda vez que essas bolinhas aqui migram para baixo, normalmente a BTC avança em direção à lower subsequente. Quando ela avança em direção, no caso da próxima lower aqui para a BTC, seria o patamar de, exatamente nesse patamar que a gente está agora, seria 41 mil dólares, entre 40 e 41 mil dólares. Mas na minha leitura, a gente deve deve alcançar um target entre 36 e 40 mil dólares. Pode até bater 41, mas é para lá que a gente está indo. Depois de estressar absurdamente a base dessa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que só foi desafiada, na verdade, 2 vezes. Eu estou no par BTC-USD mais longevo da TradingView, que é o par BTC-USD na Bitstamp. A gente tem aqui a BTC plotada desde agosto de 2011. Essa grade foi respeitada religiosamente na lower em todos os estresses dela. Ela só foi desafiada, na verdade, em 2 ocasiões. A primeira no evento pandêmico, em março de 2020, e a segunda na mudança de postura do Fed, nesse viés ultra hawkish, que também foi concomitante a essa tentativa de enxugamento do balanço patrimonial do Federal Reserve. Um evento que foi um ponto fora da curva, que mudou a postura do Fed, basicamente desde a crise do subprime. Até agora o Fed vinha numa expansão exponencial do seu balanço patrimonial, que está quase engolindo o PIB norte-americano, e é muito provável que isso aconteça quando eles iniciarem o quantitative easing. Esse quantitative tightening já está terminando e o balanço está ali num patamar que é quase a metade do PIB norte-americano. Quando eles iniciarem um quantitative easing, vocês podem ter certeza que a BTC vai explodir para um patamar acima de 100 mil dólares. Mas o nosso target agora mais imediato está entre 36 mil e 40 mil dólares. Aqui no 4 horas, claramente a gente está desenhando aqui uma onda 2. A nossa onda 1 levou a BTC para o topo aqui do dia 23 de junho em 31.431. A gente está desenhando fundos ascendentes, topos descendentes, numa clara cunha triangular que vai se desdobrar numa onda 3 até 36 mil dólares. No diário, a BTC tá bonita, os Morobuzus que eu reportei estão se desdobrando um atrás do outro e vão levar a BTC até 36 mil dólares. Fica no radar a possibilidade da gente fazer uma subonda 2 para depois, numa subonda 3, levar até 36. Mas até agora a gente está se desdobrando com corpos reais e protuberâncias ascendentes, ou seja, ainda não há um sinal de arrefecimento. A nuvem na projeção segue com ambas as linhas emboladas, agressivamente apontadas para cima. O renco continua maravilhoso, com as 3 linhas do canal de Keltner cruzando a nuvem de baixo para cima. A gente acionou a setinha da morte aqui para os shortados. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue escalando, ganhando espessura, ou seja, o mais factível é que a gente encontre o patamar de 36 mil dólares em uma, 2, talvez 3 semanas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. No intraday, a BTC está sendo um reloginho. Batia na lower, voltava para VWAP. Batia na upper, voltava para VWAP. Todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Bateu na lower, voltou para VWAP. E a gente deu os sinais exatamente aqui, aí voltou rapidamente com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Coinbase conseguiu a primeira vitória junto à Suprema Corte norte-americana. Não é uma decisão, não é um caso muito impactante, é uma decisão
que confirma a jurisdição dos tribunais arbitrais. Era um cliente que questionou um tribunal, na verdade, ele processou a Coinbase num tribunal distrital, que é um órgão do Poder Judiciário dos Estados Unidos, e a Coinbase questionou a jurisdição desse tribunal, invocando a jurisdição de um tribunal arbitral. A Suprema Corte deu razão à Coinbase, já que esses casos envolvendo a atividade fim da empresa comercial, sim, pode ter o processo julgado e processado perante as cortes arbitrais. Então não foi um caso muito impactante, mas mostrou que a Suprema Corte norte-americana não é hostil à criptografia, por assim dizer, e tratou a criptografia como uma atividade comercial, como qualquer outra atividade comercial fim, e reforçou e confirmou a jurisdição de um tribunal arbitral. Isso é bom, mas indicia que a Suprema Corte vê com bons olhos a atividade da indústria cripto como qualquer outra atividade em qualquer outra área da atividade econômica. E o aumento do interesse institucional em relação à criptografia e BTC, isso é um sinal forte de que a gente está iniciando um movimento de alta, um bull run. Segundo o executivo de uma instituição bancária, o Nasha Afshar, ele acredita que agora esse amplo interesse institucional é uma decorrência direta do pedido de arquivamento de um ETF do mercado spot ultimado pela BlackRock. Ou seja, se o interesse institucional aumenta, é porque provavelmente não vai haver BTC para todo mundo. E uma pesquisa revela que 10% da população brasileira tem BTC ou algum criptoativo. Ou seja, é um novo normal. Agora, além do interesse institucional, pessoas comuns também começam a se interessar por criptoativos, não só no Brasil, isso é um movimento mundial. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu cheguei aqui na Espanha em 2017, 2018, muito pouca gente se interessava por criptoativos. Hoje, qualquer pessoa sabe da existência de criptoativos, sabe como comprar, sabe como vender, enfim, é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o setor bancário norte-americano vai ter que lidar com dívidas na ordem de 1,5 trilhão de dólares envolvendo hipotecas vinculadas a imóveis comerciais nos Estados Unidos. O fato é que o boom econômico pós-pandêmico não fez reagir o preço dos imóveis comerciais, que seguem desabando. Na verdade, muitas atividades não retornaram do trabalho remoto, continuaram, por assim dizer, com o trabalho em casa. E o que acontece é que as garantias desse setor, do setor bancário, relativa ao financiamento de imóveis comerciais, viraram pó, por assim dizer. E o grupo Wagner recuou da sua marcha em direção a Moscou. Uma negociação intermediada pelo Lukashenko, o presidente bielorrusso, acabou convencendo o Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo de mercenários Wagner, a recuar dessa empreitada em direção a Moscou. O fato é que alguns analistas não sabem o fato é que eles estão voltando da marcha em direção a Moscou, mas eles continuam ainda ocupando bases militares russas no sudoeste russo, na região de Rostov, mas o fato é que não se sabe se essas bases militares dispõem de armamentos, inclusive ogivas nucleares. Moscou não confirmou se o grupo mercenário Wagner, que ocupou essas bases militares ao sul da Rússia, teria alguma capacidade de ataque nuclear. O fato é que o Prigozhin é um magnata com um ego igual ao do Vladimir Putin e não se contentou em travar as suas divergências com a cúpula do Kremlin, e agora está ameaçando o próprio regime do Vladimir Putin.
E se não fosse a intervenção do Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, muito provavelmente essa marcha em direção a Moscou seria, na verdade, um verdadeiro derramamento de sangue. Vamos ver se esse imbróglio que se instaurou dentro do regime russo, dentro das forças militares russas, consegue ter um final que não seja um banho de sangue, por assim dizer. O fato é que isso está escalando de gravidade a cada hora que passa, mesmo os mercenários do Grupo Wagner recuando da marcha em direção a Moscou, ainda há muitas dúvidas sobre o verdadeiro potencial dessas bases que eles seguem ocupando. Gente, a BTC aqui no 6 horas nitidamente continua estressando a upper da nossa banda de VWAP mensal. A gente ainda está no dia 24 do mês de junho, então essa banda de VWAP mensal era agora que ela está revelando a sua personalidade, por assim dizer. Então a upper dela tá sendo esgarçada. É muitíssimo provável que isso aqui só vai encontrar um arrefecimento no patamar de 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Nitidamente, aqui no diário, a gente está caminhando numa pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada já vai abrir aquele embrião de uma bela nuvem esverdeada, dando conta de que os compradores retomaram totalmente o controle da BTC no diário. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Vou fazer o gráfico sobre as gemas DeFi, que tem muita gente me cobrando. Fiquem com Deus e se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.